Então vamos simplificar aqui nosso bate-papo. Baita arte, hein? Um rompimento de duas figuras muito importantes na história do Fortaleza, na história recente do Fortaleza. Uma troca de farpas escancarou a crise política no Fortaleza. O ex-presidente do clube hoje, senador Luiz Eduardo Girão, fez duras críticas à gestão do Marcelo Paes. O Paes retrucou e foi para o contra-ataque. O acirramento entre duas figuras tão importantes na história recente do Fortaleza aumenta o clima de tensão que vive o tricolor dentro e agora também fora de campo. Eles sempre estiveram juntos. Há dias o Marcelo Paes se pronunciou no aniversário do Fortaleza, ressaltando a importância desse aí, esse era o momento de 2017. Esse foi o dia da renúncia do Luiz Eduardo Girão, depois de tirar o Fortaleza da Série C e levá-lo de volta à Série B. E a partir dali, a gente está vendo ali, o Marcelo Paes assumiria a presidência do Fortaleza e se tornaria o maior dirigente da história do clube. Vive um ano terrível, um ano de muitos erros, e as trocas de farpas vão além da questão esportiva. A gente entra numa seara muito difícil, muito espinhosa, que é a política partidária. Marcelo Paes, como a gente está vendo aí, é esposo da vice-governadora Jade Romero, do MDB, que faz parte da gestão, né, do governo e a base aliada do governo. E Luiz Eduardo Girão foi candidato a prefeito de Fortaleza e defende uma outra vertente, está num outro lado desse Brasil polarizado. O Luiz Eduardo Girão, que acumula e sempre defendeu algumas teses mais do lado do bolsonarismo. E aí, meus amigos, se a gente imagina que política e o futebol não se mistura, nós somos muito ingênuos se a gente pensar dessa maneira. Renato e Caio, temos muito a falar sobre isso. Assim, para a gente tentar ser o mais objetivo possível, né? Porque é um assunto que envolve vários fatores, várias coisas. Eu começo dizendo que qualquer crítica ao Marcelo Paes, ela é válida, ela é justa, porque o ano de 2025 do Fortaleza é ruim. Seja o Girão, seja qualquer dirigente, qualquer torcedor do Fortaleza, tem vários motivos para criticar o atual momento da gestão do Fortaleza, as escolhas que foram feitas e etc. Então, dito isso, é natural que as críticas aconteçam, é natural que o peso realmente seja elevado, porque o futebol é assim. Quando se ganha, você vira um deus. Quando você perde, você, por outro lado, se transforma num grande vilão. Tudo é culpa sua. E o Marcelo Paes está passando por esse dissabor também de ser um protagonista. O protagonista que foi alvo de inúmeros elogios e agora de inúmeras críticas. Quando a política partidária ela se mistura com o futebol, você incorre nesse risco. Enquanto estava tudo bem, não causava nenhum frisson para o Fortaleza. Externamente já havia discordância, de fora do futebol já havia os debates, tanto é que há divisão mesmo, não há tanta proximidade mais do Girão com o Marcelo Paes. Isso não é de agora, isso é de muito tempo. O problema é que agora veio uma crítica de uma pessoa que é uma oposição e que toca em alguns assuntos que vão para além só do Fortaleza. E aí entra no negócio, Caio. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sim. Quando eu recebi foi de um jeito, quando você estava era de outro. Então, de fato, tudo se mistura e aí vira se aproveita e enxerta um caos que já está acontecendo dentro do campo e agora fica claro que está fora dele também. É bom a gente falar, né, Caio, que essa crise, essa rusga aí, esse embate, não foi criado ontem, né? Não, claro. Foi pela entrevista do Luiz Eduardo Girão, né? A crise, de fato existe essa troca de falas, não começou ontem, né? O pudor só não aconteceu exatamente por eles não serem mais aliados. Porque se houvesse um tipo de trabalho coletivo, união, ainda, né? Talvez o Girão tivesse sido mais polido no que ele falou. Mas como não é... E assim, né? Existem alguns aspectos para ser analisados aí. Primeiro que o campo é o que acaba gerando tudo. Essa ruptura extra-campo, essa ruptura de linhas políticas partidárias, elas nem seriam exatamente assuntos se o Fortaleza dentro de campo estivesse fazendo um ano correto. E aí entra o que o Renato falou, a grande questão quando o ano é ruim e tiveram diversos erros administrativos, qualquer torcedor do Fortaleza tem direito a criticar. Quanto mais um ex-presidente do clube,
Então, ele vai ser figura política sempre na história do Fortaleza. O que ele vai falar sobre o Fortaleza sempre será ouvido. O cara foi presidente do Fortaleza Esporte Clube, independente de qual é o cargo político dele hoje, senador da República, uma outra história. A questão maior que fica muito claro é que acontece no Fortaleza hoje um movimento muito parecido com o que a gente viu no Ceará quando o Ceará caiu. Um presidente que pode ter acertos e defeitos, que na temporada erra, mas que tem um legado muito grande, assim como o Robson tinha no Ceará, vai sendo isolado. Ele está cada vez mais sozinho. E, obviamente, cria-se um lastro de oposição. É a maior crise institucional do Fortaleza, curiosamente, desde a entrada do Girão em 17. Quando o Fortaleza perde, olha como é louco, né? Como o patamar era outro. Quando o Fortaleza é eliminado de um estadual pelo Ferroviário e caiu aquele que para muitos era então o melhor presidente da história do clube, que era o Jorge Mota. Fortaleza vivia em anos de Série C, tinha um desgaste muito grande, mas o que faz a queda do Jorge Mota é ser eliminado pelo Ferroviário, aquele famoso gol do Mimi em 2017. E daí surge dentro da política do Fortaleza um nome que até então nem era tão citado, que era o do Luiz Eduardo Girão, que faz uma composição com outros dois nomes já com mais quilometragem na política do clube, que era o Marcelo Paes e era o Marcelo Desidério, eram os dois vice-presidentes, e conseguiu levar o Fortaleza à Série A. Agora, infelizmente, é que aquela coisa de bastidor vai só aumentar agora, porque agora vai se puxar tudo. O Fortaleza hoje é um clube muito maior em todos os sentidos do que era em 2017. Orçamentário, representatividade, hoje é uma SAF, vai se discutir compra de SAF. E no meio disso tudo a gente tem um time na zona de rebaixamento e duas das figuras políticas mais importantes do clube, pelo menos nos últimos anos, se degladiando, seja pela política do clube, seja por uma política partidária. E, José, eu sei que a gente tem muita coisa ainda, mas você imagina, né? Enquanto você está ganhando, os dissabores eles vão sendo colocados ali meio para segundo plano, para debaixo do tapete, todo mundo se suporta. Se você começa num momento como esse a trazer à tona as discordâncias, os acordos que foram feitos anteriormente, aí se torna agora aquele chumbo trocado, né? Você fala uma coisa, eu vou lá e revido, e aí vem o problema que aconteceu com o Alex Santiago, Geraldo Luciano, outros problemas que aconteceram, aí começa a levantar vários tipos de questionamentos, como é que foram feitas essas situações, o que de fato aconteceu, aí você começa a puxar os assuntos, e aí se transforma numa grande bola de neve se você não tiver discordância qualquer, né? Exato. É uma crítica mais a um modelo total. Não é discordar porque você trouxe o técnico A. Exatamente, é muito não maior. É isso, é muito maior. Agora uma coisa, viu, cara? Que a SAF está totalmente inserida nisso, né? Até porque é uma decisão muito, muito importante. A criação de uma sociedade anônima do futebol. É um negócio, é uma decisão muito importante. É uma ruptura de 100 anos de um modelo de gestão. Exatamente. E não tem como desassociar todo esse processo do Marcelo Paes, porque ele acaba sendo, apesar de ele ser... Ele era o presidente na época e depois ele assume como CEO. E ele é um ele funcionário... exatamente de todo o processo. Ele é um funcionário da SAF, né? Se a gente for ver, sim, ele é um contratado da SAF. Mas ainda assim, mesmo ele sendo esse contratado, ele é o principal nome. Aí, acima até do nome dos 5 conselheiros ali da SAF. Só sei, com todo respeito ao José Rolim, né, que é o presidente da Associação do Fortaleza Esporte Clube, com todo respeito a ele, se você colocar ele na Praça do Ferreira, a torcida do Fortaleza não sabe quem ele é. O Marcelo Paes é a grande figura administrativa do Fortaleza, e isso tem os bônus, ele colheu diversos, e agora tá vindo, os ônus estão vindo. Agora, uma outra coisa que a gente precisa lembrar, até para o torcedor do Fortaleza que viu nesses últimos anos o Fortaleza sempre alcançando sucesso, muito sucesso, e obviamente o sucesso traz união, porque todo mundo quer estar perto onde está dando certo as coisas, então isso é muito natural também, não se cria oposição com o sucesso da situação. Então, se você faz um bom governo, se você faz uma boa administração, o cara pessoa que pensa diferente de você, o cara vai dizer o quê? Quer controlar números? Todo mundo você lembra, na hora que foi feito a SAF implementada, que se discutiu, aí de algumas pessoas que já discutiam a gestão Marcelo Paes, que era uma minoria porque o resultado em campo era forte. Muito do clamor do torcedor era que seja a ditadura Paes, que ele fique por 10, 15, 20 anos. E esse era o termo mesmo. Você pesquisar no Twitter, agora, outubro ali de 23, quando a SAF é implementada, você vai encontrar diversos tweets, mensagens falando de torcedores do Fortaleza que seja a ditadura Paes. Quando a bola não entra mais, meu amigo, muda-se o discurso e o herói vira vilão. E outra coisa, do Fortaleza, isso é do Fortaleza. O Fortaleza sempre foi um clube com alas. O Fortaleza sempre teve isso. O Ceará, politicamente falando, o Fortaleza sempre teve oposição muito forte, uma situação que estava sempre ali sendo vigilada de perto.
Diferente do Ceará, por exemplo, que aclamava presidente. O Ceará sempre foi um clube que tinha como, vamos aclamar um presidente, vamos escolher o novo presidente. São as características de clubes, né? A questão é bem particular dos clubes. Precisamos seguir. O que fica bem claro é que é mais um problema que vai precisar ser administrado, porque isso não vai terminar agora, isso gera implicações. Eu não sei necessariamente se para 2025, mas já se fala. A saída do Marcelo Paes. Eu acho que a saída do Marcelo Paes é um processo extremamente natural, até porque o Marcelo já disse que vai para o mercado, que está se preparando para assumir outros trabalhos e tudo mais. Eu acho que a saída dele não é a questão. A questão é como será essa saída. Sim. Já se discute se o Fortaleza quer a permanência do Marcelo Paes. Mais do que só um gosto, um querer do próprio Lembrando presidente. que o Conselho Administrativo da SAF pode instituir o CEO, ele é funcionário do clube. Exatamente. Bora falar sobre bola rolando? Bora. Porque complicou, né? Exatamente. E complicou para os dois. 2 jogos que envolveram times cearenses e na briga contra o rebaixamento aconteceram ontem. Vamos lá. A gente está começando aí com a vitória do Juventude. O Juventude venceu o Red Bull Bragantino. Depois de algum tempo, o Juventude volta a vencer, né? Daniel Exatamente. Peixoto fez 1-0 para o Juve, pro Papo. E de quebra o Bragantino tá descendo pro bolo, né? E o Fortaleza cai. E Mateuzinho fez o gol da vitória do triunfo do Vitória. 1-0 sobre o Santos, 31 pontos para os dois. Cobrando o pênalti, um pênalti do Brazão, do goleiro do Santos, uma saída atabalhoada ali do Brazão. Como de praxe, né? E aí o Neymar reclama, Neymar é palhaço também, viu? Pelo amor de Deus, o cara reclamar. E é bom lembrar que foi marcado com revisão do VAR, tá? Exatamente. E o pênalti do Santos, que foi dado com bola rolando, com 1 minuto de jogo, o VAR vai lá e sugere a revisão.